Bom dia a todos. Meu nome é Edeu Borges, sou do Brasil. Vamos ter agora uma associação sobre o OTT. Estratégias para enfrentar a realidade OTT. Os serviços de telecomunicações, especialmente os serviços de vídeo, estão rapidamente se transformando com a realidade dos modelos over the top. Quais as dificuldades para que as empresas no Brasil enfrentam com esses novos modelos? Como fica a relação entre provedores e conteúdos? E as barreiras regulatórias? E eu acrescento os desafios para regular ou não regular esse mercado. Aqui na mesa nós temos o Michael Hartman, que é Deputy General Counsel da DirecTV, Abraão Albino, superintendente de competição da Anatel, Luana Rufino, que é superintendente de análise de mercado da Ancine, Marcelo Merias, que é gerente de inteligência regulatória da TIM, Marcos Bitelli, da Bitelli Advogados, e Ana Paula Bialer, da BFA Advogados. Dentro dessa nossa sessão, nós vamos ter a apresentação, primeiro do Abraão Albino, depois da Luana Rufino, em seguida o Michael vai falar um pouco sobre a visão da TIT e do ponto de vista das empresas, né, de telecomunicações. Em seguida, vamos iniciar um debate com todos os integrantes da mesa. Então, eu gostaria de convidar primeiro o Abraão para fazer sua apresentação. Bom dia a todos, só para ainda. Pensei em pegar a minha apresentação do ano passado e mudar só 2017 para 2018. Que eu acho que seria bem, né? Conseguiríamos, né? Seria bem pegar um gravadorzinho e botar aqui. Mas, na verdade, eu decidi não fazer isso, primeiro porque, até em respeito a vocês, a gente tem que trazer o que evoluiu nesse período. E, de fato, tem muita coisa para falar. Não do ponto de vista de possibilidades, mas de como um conjunto de coisas tem caminhado. Esse painel aqui, ele é muito focado, ele é de OTT, mas ele tem um approach para a parte de vídeo, de comunicação de vídeo. Então, eu vou dividir minha apresentação um pouco do conceito OTT em sentido amplo, as questões vinculadas ao OTT do ponto de vista internacional, e depois a gente vai entrar um pouquinho nas questões vinculadas aos problemas e os debates sobre a ótica dos negócios e questões regulatórias, principalmente no âmbito brasileiro. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa questão, né, a gente tem observado uma mudança no perfil do jogo ao longo dos anos. Como era visto o jogo quando se falava de OTTs, né? Todo mundo fala, e já houve até executivos de empresa dizendo que os OTTs eram operadores piratas. O que acontece? Havia um grande nível de animosidade nos agentes do setor quando se falava de OTT. E essa animosidade, ela era fruto de uma percepção de que havia uma competição desleal, com distorções e assimetrias favoráveis aos OTTs. Isso por conta de uma visão de que você tinha que ter as mesmas regras, porque eram serviços semelhantes, e a grande questão era, por conta disso, você tinha um pleito. Os OTTs precisam ser regulados tal qual telecom. Esse debate, ele não foi apenas um debate, digamos assim, nacional. O mundo inteiro partiu para isso. Se a gente for olhar um pouco na seara internacional, essa animosidade começa fortemente em 2012, na Conferência Mundial das Telecomunicações em Dubai, e eu diria que ela atingiu o seu ápice na Assembleia Mundial de Normalização na Tunísia em 2016. Eu me lembro que eu fui o presidente da comissão temática de OTTs nessa Assembleia na Tunísia. Nós chegamos a ter uma reunião de mais de 10 horas sem intervalo, e no final de tudo foi a sensação de que nada andou, a gente terminou exatamente como começou. E o que acontece? Muito por conta da percepção de que estávamos tratando de
um objeto que precisaria ser nivelado. Uma percepção de que, não, nós estamos falando de dois serviços, de N serviços que são iguais, sendo que, no fundo, a gente não tinha nenhuma definição para isso, né? Não dá para você dizer que o WhatsApp, Netflix, Google, Facebook são tudo a mesma coisa, e Amazon. Né? São questões muito distintas e que, no fundo, precisam ser tratadas distintamente. Sempre naquela máxima, né? Se você tem uma questão complicada, sempre tem uma resposta simples, porém errada. E o que acontece? Com o passar do tempo, o jogo tem mudado. Então, aquilo que antes era um ambiente muito hostil de trabalho e de compreensão, hoje tem virado um ambiente mais colaborativo pela percepção de que, em primeiro lugar, nós não estamos falando de uma competição de plataformas diferentes, nós estamos falando muito mais de uma disrupção. Nós não estamos falando de duas coisas que necessariamente convivem, porque, na prática, vou dar um exemplo aqui para vocês, um aplicativo de mensagens instantâneas via internet tem muito mais eficiência do que a plataforma de short message. Simples assim. Gera mais utilidade para o usuário final. E os agentes de telecom começam a perceber essa questão e, de alguma maneira, começaram a compreender que, na verdade, ao invés de você pensar em regular o TT, a gente tem muito mais pensar em desregular o telecom. E simplesmente a seguinte percepção começou a surgir neste ecossistema. Os OTTs têm um papel importante porque eles geram demanda e precisam colaborar na questão da infraestrutura, e as teles constroem rede, mas também fazem parcerias que são interessantes para o mundo OTT no sentido de promoção conjunta de marca e coisas do gênero. Então, esse ecossistema que antes era extremamente hostil, tem passado por um ambiente um pouco mais colaborativo. E essa percepção, ela tem sido observada nos fóruns internacionais. O debate internacional da questão, eu diria que esse ano ele avançou, ele chegou no seu melhor nível em toda a história. Nós temos um trabalho muito forte na Comissão de Estudos 3 da OITT. Lembrando que esse é um dos fóruns de debate dessa questão, existem outros, mas este foi um fórum em que a questão evoluiu bem e tem evoluído rápido. Essa comissão, só para traduzir para vocês, ela é uma comissão cuja principal missão é tratar questões de política e regulação econômica dentro da OIT. Então, basicamente, o que ela desenvolve? Recomendações, que são documentos normativos, não é recomendação no sentido lato, recomendação porque as recomendações têm um papel normativo, ele não é um papel normativo mandatório, mas o país, para não aderir, ele precisa voluntariamente dizer, não vou aderir. Ele tem que explicitamente dizer, não vou aderir. Então, quando ele não diz, ele está automaticamente aderindo. E esse grupo tem o papel de desenvolver recomendações de caráter regulatório e político do ponto de vista das telecomunicações. Então, ela é uma comissão da OITT, que trata, portanto, de normas e padrões. Essa comissão, ela tem várias ramificações, né? O Brasil, nós temos uma cadeira de vice-presidente, ela é dividida em 4 comitês, os comitês são chamados de working parties. O Brasil, eu sou o presidente do comitê 2, mas a questão de OTT, ela é a questão número 9, que está na working party, ou seja, no comitê de número 4. Apesar de eu ser presidente de um comitê, eu também sou relator de outros assuntos e o Brasil é relator da questão de OTT. Então, nós somos relatores deste assunto e estamos já há bastante tempo trabalhando nisso, e depois de um longo processo de mais de 4 anos tentando acomodar as grandes dimensões da questão, nós conseguimos fazer um processo muito colaborativo envolvendo OTTs, envolvendo operadores.
Houve reuniões em que a delegação brasileira teve, na própria delegação brasileira, operadoras e OTTs na mesma delegação, em que nós levamos e fizemos um grande debate colaborativo que culminou na recomendação, que ela está em processo final de consulta aos países, mas cujo número já está definido, é a recomendação D262, cujo título é um framework colaborativo para OTTs. O que essa recomendação trata? Essa recomendação, ela basicamente diz o seguinte: reguladores, criem um ambiente colaborativo entre OTTs e teles, pela compreensão de que este é um assunto que não é perde-perde, ou um perde e outro ganha. Todos podem ganhar com isso, primeiro se entendermos para onde vai a dinâmica tecnológica. Nós não temos que trabalhar para manter serviços de telecomunicação tradicional quando a tecnologia está evoluindo, para que esses serviços sejam substituídos por outros. E o que acontece? Depois de bastante interlocução, né, de um processo grande, você acomodar na mesma mesa setor privado, né, operadores, OTTs, acomodar governos de várias regiões do mundo, grandes associações. Foi um processo longo de 4 anos de debate, desde quando foi proposto esse debate originalmente no grupo. Nós acordamos numa definição de OTT. E interessante é que a primeira definição formal para a questão, de maneira ampla, de maneira acordada, não houve nenhuma objeção. Na verdade, todas as regiões de todos os países presentes na reunião, nós tínhamos mais de 70 Estados-membros presentes, e mais de outros 30 agentes privados no setor, todos aprovaram com unanimidade, ou seja, às vezes, há uma diferença entre consenso e unanimidade no grupo, né? E o que nós percebemos? Nós percebemos que houve, então, uma definição bastante clara de OTT, que seria que o OTT é uma aplicação acessada e entregue sobre a internet pública que pode substituir técnica ou funcionalmente um serviço de telecomunicações tradicional. Essa definição demorou muito para se chegar, tem várias palavras importantes aí. Primeiro, OTT não é um serviço, é uma aplicação. Segundo, nós não estamos falando de que tudo na internet é OTT. OTT é a parte da internet que pode substituir telecomunicações de forma tradicional. E aí nós estamos falando de consultores, e foi um debate longo, eu poderia, quem quiser, eu posso contar um pouco dessa história, mas é uma definição que foi acordada. E o que é importante na recomendação? O que ela traz? Primeiro, de acordo com essa definição, os reguladores devem avaliar a carga regulatória em toda a sua dimensão e desenvolver políticas no sentido de reduzir a carga regulatória sobre os serviços tradicionais. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa avaliação deve ser feita à luz dos mercados relevantes. Não dá para você fazer um trabalho para um tipo de OTT, porque o outro é mercado relevante completamente distinto. Então, você tem que respeitar as dimensões dos mercados relevantes. E a regulação deve ser transparente e não discriminatória, sempre buscando o equilíbrio da balança entre inovação e competição. Uma outra questão importante da recomendação é que ele diz que OTTs e teles são interdependentes. Segundo, os Estados-membros devem encorajar a cooperação, principalmente na criação de novos modelos de negócio. Então, objetivamente, os reguladores têm que buscar mudar a sua regulamentação para incentivar acordos entre OTTs e teles, acordos de parceria. E, por fim, esses acordos devem, inclusive, focalizar o desenvolvimento de redes de alta capacidade para a ampliação da banda larga. Isso é uma mudança de abordagem em relação ao que se via. Por quê? Como eu falei, antes se via uma visão de competição desleal, e você parte da nossa opinião, temos que cooperar, porque se cooperarmos, vamos evoluir. E aí temos algumas outras recomendações em debate, que estão aí, ainda em processo, principalmente para discutir questões de fraude, questão de proteção do consumidor, que são outras normas que ainda estão em debate. E aí, partindo para o contexto do audiovisual, e pensando um pouco nisso, como a gente olha isso? Hoje, quando a gente olha na relação audiovisual, hoje em dia o usuário ele tem acesso a 3 tipos de formas de consumo diferente desse tipo de conteúdo.
Ou ele pode consumir o conteúdo audiovisual via um contrato de SEAC tradicional, em que você tem uma operadora, um distribuidor, que tem uma relação com programadores e oferece um conteúdo linear. Muitas vezes, este mesmo conteúdo linear também é ofertado via OTT, ou seja, ele está disponível via internet, seja para os usuários que já têm um contrato de SEAC ou não. E também tem a visão de OTT via conteúdo não linear. E quando a gente tem em mente esse ecossistema, é natural que a gente pense o seguinte: olha, tem N possibilidades de acesso, deixa o mercado se acomodar. Isso é uma boa abordagem. A questão toda é que, quando a gente olha para este cenário, objetivamente, o que nós temos visto é que, se antes se falava muito, não, a camada de baixo, a linhazinha de baixo, vai substituir tudo. Hoje, todo mundo fala em coexistência. Por quê? Porque quando você fala em conteúdo de vídeo, a quantidade de custos fixos são tão grandes que não dá para você falar o seguinte: não, eu vou pegar todo o meu conteúdo que custou bilhões de reais em termos de construção de estúdios e produção de material, e vou colocar isso disponível, porque o custo fixo é muito grande, sendo que isso tem muita escala para você ajuntar isso com conteúdo linear, por exemplo, de jogos ou conteúdo jornalístico, que muitas vezes o custo incremental de você produzir na plataforma linear gera escala suficiente, mas dentro do empacotamento tradicional. Ou seja, não dá para falar que você vai acabar com uma linha. Na verdade, o que nós precisamos falar hoje é muito mais em coexistência e como ter um ecossistema saudável para que, do ponto de vista regulatório, para que os agentes compitam e os usuários tomem as melhores decisões. E aí, tentando trazer à luz, hoje o ambiente regulatório para isso é dividido entre a Anatel e a Ancine. Acabei de assinar aqui com a Luana o nosso interesse de manter o nosso acordo de cooperação entre as nossas superintendências para debater a questão, porque existem questões regulatórias existentes aí. Quando a gente olha tanto para o universo linear quanto para o universo não linear, existe um debate regulatório ainda posto. Quando a gente olha para o universo linear, há uma pressão grande, principalmente dos distribuidores que possuem uma certa dificuldade de negociação de contratos com programadores, de que os reguladores disciplinem a relação contratual. É uma pressão de associações, de operadores, e que isso está posto sobre as agências. Por outro lado, quando a gente vai para o conteúdo não linear, existem outros debates. Talvez a Luana vai abordar isso bastante também, que diz respeito à parte de tributos, a questão de fomento, principalmente do VOD, né, a parte de video on demand, obrigações de conteúdo nacional, esse tipo de coisa, que, de alguma maneira, é uma tentativa, do ponto de vista do fomento, de equalizar as regras. O que eu gostaria de colocar na minha conclusão é que os comportamentos têm mudado ao longo do tempo, do ponto de vista da percepção de que o ambiente ele não é um ambiente tão hostil, ele precisa ser um ambiente mais colaborativo, porque um ambiente hostil todo mundo perde. E esse debate colaborativo ele tem crescido, só que ainda enfrentam debates regulatórios. Nós ainda temos uma assimetria para a verticalização da camada linear. Nós temos um debate da parte de fomento de conteúdo da parte não linear. Então, estes desafios regulatórios, eu imagino que serão aquilo que vai pautar o debate daqui para frente, mas não sob uma perspectiva de destruição de valor, mas uma perspectiva de construção mútua de valor. Então, é essa a mensagem que eu queria colocar, e aí vocês podem ver que minha apresentação esse ano foi bem diferente da do ano passado. Porque ano passado eu falei, a gente foi muito mais focado na parte das barreiras regulatórias e de para onde caminhava a demanda, e aqui eu estou trazendo uma mensagem muito mais no sentido, olha, os agentes estão, aquilo que diz, né, no caminhar da estrada, as melancias vão se acomodando. Mas é mais ou menos isso que tem acontecido nesse ecossistema. Obrigado. Obrigado, Abraão. Eu convido agora a Luana, da Ancine, para fazer a sua apresentação. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo.
Minha apresentação também ela vai focar muito sobre a parte de conteúdo, né? Como o Abraão disse, conteúdo audiovisual, como a gente está percebendo pela Superintendência de Análise de Mercado, a evolução dos últimos anos, e também concordo com vários pontos que o Abraão já colocou aqui, mas não vou me deter muito aqui para não, né, para depois a gente poder ter mais tempo para o debate. Começando um pouco, né, principalmente a nossa análise do perfil de consumo de conteúdo do audiovisual no país, né? A gente tem que em 2016, né, pela pesquisa do IBGE, a gente tem quase 70% dos domicílios brasileiros que utilizaram a internet, né? Dentro desses municípios, você tem um grande uso de banda larga móvel, banda larga fixa, sendo a banda larga móvel ultrapassando a banda larga fixa. E um dado relevante que o primeiro lugar, né, do equipamento de tecnologia e informação no Brasil dentro desses domicílios ainda é a televisão, né? 97% dos domicílios brasileiros têm uma televisão. E, em segundo lugar, chegando nessa estatística, está o telefone celular. 93% dos domicílios brasileiros têm telefone celular, né? Enquanto tem 30%, por exemplo, enquanto também, né, 30% dos domicílios brasileiros têm alguma assinatura, né, a TV a cabo. Além disso, você tem que 68% do consumo das atividades de internet é o consumo de vídeo, né? Então, o que a gente tem é mais domicílios usando internet, mais domicílios usando banda larga móvel e mais domicílios consumindo audiovisual em vídeo, né? Esse número vem crescendo ao longo do tempo, você sai de 56% em 2013 até 68%, quase 70% em 2016, de consumo de vídeo online. E dentro desse consumo da internet, 93% é por celular. Também os usuários vêm aumentando a frequência com que eles usam esse celular, né, para o consumo de vídeo, né. A gente quase que dobra de 2013 a 2016 esse consumo, que mostra que tem sido buscado, né, pelo consumidor, pelo usuário, o consumo do vídeo, o consumo do audiovisual por essa tecnologia, por esse meio. E, ao mesmo tempo, a taxa de crescimento, né, dentro dessas atividades, as maiores taxas de crescimento são publicidade, internet e vídeo na internet, né? Você vê o potencial de crescimento dessas atividades que já vem aumentando a sua participação ao longo dos anos. E a projeção para os próximos anos, né, de acordo com a pesquisa da Price, é que o consumo de vídeo para a internet tem a maior taxa de crescimento, de 9%. Agora, entrando especificamente no mercado de vídeo por demanda, né, já que a gente está percebendo que esse consumo de vídeo tem se intensificado, como está sendo estruturado o mercado de vídeo por demanda, né? O mercado de vídeo por demanda ele permite maior autonomia, né, a escolha do usuário, e a gente pode classificar esse mercado, né, tanto pelos modelos de negócio, quanto a forma de transmissão desse conteúdo, o tipo de conteúdo, né, o gênero desse conteúdo e o porte econômico da empresa. É assim que a gente tem olhado os modelos de negócio dentro do vídeo por demanda. Aí, começando pelo AdVOD, né, acesso gratuito, Advertising VOD, que a plataforma disponibiliza gratuitamente o vídeo, né, a remuneração se dá por publicidade, né, a gente tem como exemplo o YouTube e o Vimeo. Você tem o modelo do Subscription VOD, né, que é por assinatura, é pago um valor periódico para ter acesso a um catálogo dessa plataforma, né, por exemplo, Netflix.
Você também tem um modelo de negócio do Catch-up TV, em que esse conteúdo da TV ele é disponibilizado também para acesso por demanda, né? Aí vale ressaltar aqui que, diferente dos outros países, que você tem esse consumo por um tempo determinado, né? De fato, é um catch-up, catching up da programação, que vai de 3, 5 dias e, no máximo, 15 dias. No Brasil, é por tempo quase que indeterminado. Então, uma característica muito peculiar do mercado brasileiro, que está sendo muito olhado com muito cuidado, porque é bem diferente em relação aos outros países, né? E, por fim, né, o último modelo, o modelo do TVOD, que é Transactional VOD, que é o VOD transacional, aluguel ou venda, né? Você pode tanto consumir esse conteúdo pagando uma vez só e compra esse conteúdo, adquire esse conteúdo na nuvem, ou você pode adquirir ele por um tempo determinado. E, dentro desses modelos que a gente considera puros, né, tem os vários modelos híbridos, que são combinações de todos esses modelos, né? Aí, por exemplo, o modelo híbrido do aluguel ou venda, né, que é o Transactional VOD, mais o Catch-up, que é o NetNow. Você tem também outros modelos híbridos de acesso gratuito, mais aluguel à venda, como o YouTube, que, apesar de ter o acesso gratuito, você também tem consumo que pode ser pago. Ou o Vimeo, que também tem acesso gratuito, mas também tem um catálogo disponível, se você quiser pagar por uma assinatura. Tem o Look, que é assinatura, mas também tem conteúdo por aluguel. E, dentro desses, vários modelos híbridos que podem ser diferenciados pelo porte de cada empresa e pelo tipo de conteúdo, né? Se é o conteúdo popular ou conteúdo de nicho. Aí, só para mostrar que realmente é um mercado bastante complexo, né, com várias peculiaridades, várias transversalidades no assunto, tocando um pouco aquilo no que o Abraão falou. Se a gente se atém à análise desse mercado, do ponto de vista do segmento do mercado, pode levar, né, a certos problemas, porque são as mesmas empresas que estão nesse mercado, então você vai pegar as mesmas empresas várias vezes ao longo do segmento do mercado. É muito mais interessante ver por empresa, por que cada empresa está disponibilizando, do que se você se atém a essa análise tradicional de segmento do mercado, né? E também o tipo de conteúdo que é disponibilizado, né? Você também não só tem por o modelo de negócio, a gente pode olhar também pelo tipo de conteúdo. Tem modelos de vídeo por demanda, que só disponibilizam conteúdo esportivo, né? E vários modelos híbridos dentro desse gênero esportivo. Tem um modelo com conteúdo infantil, né? Também vários modelos híbridos dentro do conteúdo infantil. Filmes, séries e documentários básicos, né, que são aqueles disponibilizados do catálogo, e também o premium, que é o que você recebe imediatamente os lançamentos, né? E todos os modelos de negócios dentro dessas estruturas, né? E variedades, conteúdo jornalístico, né? Por exemplo, a R7 Play, que é o conteúdo que você pode ter por assinatura. Então, é uma complexidade de modelos, de variedades, de empresa, com portes diferentes, com intenções diferentes, né? Vários players de nicho. E, por isso, a análise desse mercado tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa, né? Principalmente a interlocução desse mercado com o mercado de TV paga, né, das teles. E aí, o que a gente tem percebido como tendência, né, a partir do ano de 2017, o VOD por assinatura ele ultrapassa o VOD transacional, né, e a tendência é que o VOD por assinatura continue crescendo ao longo dos anos. Aí a gente tem a característica, né, de que a TV paga, a TV a cabo tem o maior número de assinantes dos serviços, né, principalmente se você olha por faixa etária, né, quanto maior a faixa etária, ou no caso, né, como a gente vai ver, quanto mais jovem a geração, mais velha a geração, maior o consumo de TV a paga.
enquanto que o SVOD ele tem sido visto como subscription VOD, o VOD por assinatura, tem sido visto como uma alternativa, né, principalmente entre jovens adultos e quanto menor a idade do usuário. Né? O número de assinantes tem crescido substancialmente e a projeção é que dobre, né, daqui a 4 anos, na América Latina. Né? E o número de assinantes, dentro do número de assinantes por plataforma, o Netflix, aqui dentro da América Latina, é o principal player e com a maior expectativa de crescimento. Aí o que vale ressaltar que, apesar do vídeo por demanda, né, tem crescido o consumo de vídeo, do conteúdo audiovisual, por vídeo por demanda, por vídeo ou consumo online, mas a TV tradicional continua com a maior participação do mercado no consumo desse conteúdo. Né? Aí aqui a gente tem 42% em 2017 de vídeo por demanda e 58% de consumo da TV tradicional. Né? E entra um pouco no que o Abraão já falou. Né? Depois do pico da série histórica de novembro de 2014, o número de assinantes tem caído, mas esse mercado se mantém tanto em potência mundial de receita, quanto de consumo de conteúdo, principalmente quando você tem esse foco geracional. Né? Você olha para a geração, olha para a idade, né? Quanto maior a idade e o poder de compra dos usuários. E o que a gente percebe é que, para as gerações mais jovens, de fato, elas estão se voltando para o consumo mais online. Né? Você tem uma queda em número de horas de programação de quase 50%, né? De pessoas com até 17 anos, em número de horas nos últimos 5 anos. Então, é uma queda substancial, é uma mudança de perfil do consumidor. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem várias pesquisas, estou trazendo aqui a da Nielsen, né, que 26% das pessoas entrevistadas consomem, né, vídeo por demanda, vídeo através das plataformas online, mas 72% também utiliza a TV tradicional. E, a nível global, o efeito do cord cutting, né, que é a possibilidade de você substituir o serviço tradicional, de TV tradicional, por vídeo por demanda, ele é menor na América Latina. Né? Enquanto, a nível global, a gente tem 32%, né, de entrevistados que realmente planejam fazer essa troca dos serviços, na América Latina esse percentual é bem inferior, né, 24%. Então, a conclusão dessas pesquisas é que não há uma tendência de substituição total desses conteúdos. Né? É mais uma questão de convivência, em como os consumidores e usuários estão usufruindo desses conteúdos, né, do que uma questão de uma dominação de mercado. Principalmente quando você olha para o fato geracional. Né? Você tem a geração Z, ela que tem o maior percentual, né, de possibilidade de cord cutting, né, 40%. Quando você vai vendo as outras gerações, essa possibilidade diminui. E como foi falado, né, esses usuários eles têm uma característica de estar, de fato, conectado por muito tempo. Né? Essa pesquisa ela mostra que, a cada 3 minutos, uma pessoa da geração Z olha o seu celular. Então, a gente tem esse cenário, né, de consumo, aumento do consumo do conteúdo audiovisual, aumento da frequência com que é disponibilizado esse conteúdo, aumento da forma da banda larga, né, e a intenção justamente com as novas tecnologias, você acaba intensificando esse processo, né, com a tecnologia 5G. Por exemplo, né, enquanto que numa tecnologia 4G você levaria quase 4 minutos para consumir
um determinado conteúdo de vídeo, na 5G, um filme de 8 GB você pode ser baixado em apenas 6 segundos. Né? Você tem uma possibilidade de consumo muito rápido. Então, para o futuro, realmente, esse é um desafio, né, trazendo essa questão. E a expectativa é que o consumo do SVOD, né, o Subscription VOD, o VOD por assinatura, seja a principal fonte de crescimento. Né? O TVOD ele se mantém estável com um crescimento, mas com um crescimento bem menor do que o potencial do SVOD, segundo essas pesquisas. E aí é um fato interessante, né, que dentro das razões, analisando um pouco o perfil do consumidor, dentro das razões que estão para assinar o SVOD, o consumo, a principal razão é o consumo de conteúdo original, né? 63% dos entrevistados. E isso leva a outra questão, né, que hoje é falado que a TV ela está vivendo a sua era de ouro da ficção da TV, né? Por exemplo, né, principalmente nos Estados Unidos, né, você tinha os atores americanos, eles eram vistos, os atores de cinema, muito mais prestigiados em um blockbuster do que os atores de séries. Hoje esse perfil mudou, você já tem os atores renomados de série, o consumidor ele está se voltando para o consumo de série já não é mais visto como um segundo plano, e isso não é só uma tendência mundial. E dentro desse conteúdo, a entrada dos novos players no mercado intensificaram essa forma de uso do conteúdo, né? Você vê que depois dá para perceber pelo gráfico que depois dos serviços online se estabeleceu, de fato, essa era de ouro da TV, né? O consumidor ele percebe, ele quer consumir o conteúdo audiovisual por séries, por TV, no Brasil, né? E não só no Brasil, mas no resto do mundo. O Brasil eu vou falar um pouquinho mais para frente. E, além disso, a frequência com que eles estão consumindo esse tipo de conteúdo, em 2 anos, cresceu substancialmente. Né? Então, ele não só quer mais conteúdo, mas ele quer mais conteúdo novo e está consumindo mais conteúdo a partir dessa tecnologia. Né? É um ciclo realmente de expansão. O conteúdo, dentro do caso brasileiro, né, você vê que, a partir da janela de exibição, o conteúdo ele flui por todas as janelas de mercado, de TV paga, TV aberta, partindo do cinema, mas o principal consumo de conteúdo nacional parte para a TV, hoje, né? Mais do que cinema, né? Então você vê a disponibilidade desse conteúdo, como ele evolui nesse ecossistema, tem também intensificado o número de produções nacionais substancialmente. E, por fim, né, o desafio também é superar as limitações, principalmente, como a gente percebeu, uma disponibilidade de vários tipos de conteúdos diferentes, né, como o desafio para o prestador de serviço, para o provedor, como ele vai fazer o seu usuário não ter várias assinaturas, né, simplificar a vida dele, e, nesse sentido, a gente entende que, de fato, vários outros modelos estão surgindo, agregando valores, né, formas de conteúdos, novos modelos, para poder disponibilizar esse conteúdo em aplicativos de forma única para os usuários. Né? Esse é o grande desafio. E, por fim, também modelos de negócio voltados especificamente para pacotes de celular, né? O que mostra mais um reflexo de toda essa evolução do mercado nos últimos anos.
Por conta da Superintendência de Análise de Mercado, a gente está fazendo duas análises de impacto regulatório, né? A primeira análise de impacto regulatório do vídeo por demanda e também a primeira análise de impacto regulatório da TV paga, né? As duas com prazo para terminar esse ano. E a forma que a gente está fazendo essas análises é justamente olhando todo o setor, né? Eu trouxe um pouquinho, alguns elementos. Nós enviamos questionários para todos os players do mercado, dilatamos o prazo, né, de resposta, já que são muitos assuntos complexos, e a gente queria escutar todo mundo. Até 7 de junho, a gente recebe essas respostas e, a partir daí, contribui com a análise para poder publicar no site da Ancine as duas análises de impacto até final do ano. Acabou, obrigada. Obrigado, Luana. Eu convido agora o Michael. Primeiro, agradeço muito de novo a oportunidade de estar aqui. Sempre começo pedindo um pouco de paciência com o meu português, que às vezes é um pouco pobre. Mas, de qualquer jeito, eu queria começar com umas observações gerais, um pouco de ponto de vista do setor privado. E depois, acho que o que poderia ser mais interessante é ter um debate sobre os temas e também atender perguntas, espero, do grupo aqui. Eu acho que a questão um pouco desse painel não é só o que está acontecendo no mercado, que é importante entendê-lo, mas também considerar qual é a relevância disso para a regulação e para a forma de regular esse mercado. Então, além das novidades que tem havido desde o ano passado no entorno internacional, entre reguladores, que é interessante que vocês acham que tem menos competição, pode ser entre os reguladores, mas no setor a competição segue sendo acirrada. E a Luana deu uma apresentação muito orientada a ver a variabilidade e a variedade de tipo de serviços que estão oferecendo, que no final do dia são todos serviços de vídeo. Mas deixa eu fazer algumas observações do que tem acontecido desde o ano passado, desde o meu ponto de vista. Primeiro, vamos falar de Netflix, ok? Netflix já anunciou que no ano 2019 50% dos conteúdos deles vão ser originais. Netflix é uma empresa que começou distribuindo CDs, DVDs, depois fazendo distribuição OTT, agora eles são programador. Eles, faz pouco tempo, o chefe de conteúdo da Netflix anunciou que eles, no final do ano, vai ter mais de 1.000 produções originais, mais de 60 séries originais, 80 filmes, 60 séries para criança e 20 séries anime e várias séries brasileiras, ok? Qual a relevância desse? Esse distribuidor está virando produtor de conteúdo, não? Estamos vendo, continuando a haver uma verticalização do setor que representa uma dificuldade para o regulador pensar como regular. Segundo, a Amazon, que deve ser o segundo provedor de serviços OTT no mundo. A Amazon, que começou como plataforma de distribuição, de comprar e venda produtos, não? Entrou no vídeo, igual que entrou nos livros. O que é que eles fizeram? Além de continuar a vender o serviço de vídeo deles, de Amazon Prime, compraram uma das maiores cadenas de supermercados nos Estados Unidos. E estão se tornando um dos maiores provedores de serviços de hosting, de infraestrutura de rede, nos Estados Unidos. Okay? Que tipo de empresa é essa? Prestadora de serviço de vídeo? É produtora, programadora? É serviço de tecnologia? Que tipo de empresa é e como deve ser regulada essa empresa? Hulu, competidor OTT, chegou a ter mais de 20 milhões de usuários nos Estados Unidos. Roku,
o fabricante dos receptores que se usam para aceder os serviços OTT muito, eles chegaram até mais de 21 milhões de casas conectadas com os aparelhos deles. E eu acho que, se eles têm 20 milhões de receptores no mercado, os fabricantes dos receptores piratas devem ter pelo menos 20 a 40 milhões no mundo, né? YouTube lançou um serviço pago de streaming de serviços que eles vendem. Okay? Eles estão entrando. E tem muitas outras oportunidades, inclusive a AT&T, DirecTV, nos Estados Unidos, que lançou o DirecTV Now, que é um serviço de streaming de conteúdos através de internet. Tudo isso eu menciono porque a diversidade de respostas dentro do setor, a evolução tecnológica que estamos vendo é enorme. E cada vez é maior, cada vez mais vai representar um desafio para quem está tentando regular esses setores ou determinar como regular um pouco menos, qual seja o caso, né? Eu, pessoalmente, eu sempre volto um pouco, eu estava no sítio de web do Ancine, que eles declaram isso claramente, mas normalmente é a mesma coisa para qualquer regulador, né? Qual a missão do regulador? Não? Às vezes é super simples, né? Diz para a Ancine, mas poderia ser para a Anatel, para qualquer um. A missão da Ancine é desenvolver e regular o setor audiovisual em benefício da sociedade brasileira. Às vezes, nós, nesses entornos, pensamos como regular, talvez esquecemos o que é para o benefício do consumidor brasileiro, para o setor brasileiro. Acho que isso deve ser sempre orientador de uma conversa dessa natureza. E, com isso, eu passo a palavra para outros. Obrigado, Michael. Eu queria aproveitar para iniciar o debate envolvendo os três debatedores, né, que estão aqui. E eu acho que a gente viu aqui um cenário curioso, né? Porque, por um lado, a gente tem tanto a Luana quanto o Michael mostrando um cenário cada vez mais complexo, né? Quer dizer, no caso específico de vídeo, a gente tem cada vez mais serviços, né, sendo prestados, né? Uma competição entre serviços tradicionais e serviços OTT. A questão da verticalização das grandes empresas, né, e aí você tem não só uma empresa prestando um serviço, mas prestando uma série de serviços, produzindo conteúdo, oferecendo conteúdo, enfim, etc., né? Se a gente pegar o caso do Facebook, por exemplo, eles, além disso tudo, ainda oferecem serviços que substituem o serviço de telecom, né? E, por outro lado, a gente vê uma ação regulatória no sentido de estimular a simplificação regulatória, né? Quer dizer, de um lado a gente tem a complexidade e, do outro lado, a simplificação, né? Então, eu queria perguntar para o pessoal aqui, à minha esquerda, né, do debate, né, qual que é a opinião de vocês em relação a esse cenário, né, de complexidade versus simplicidade, né? E, sob o ponto de vista de vocês, como é que isso vai caminhar para o futuro? Eu vou começar, então, daqui para cá, perguntar primeiro para o Merias, né? Bom dia. A TIM tem uma situação bastante peculiar, né? A gente não atua diretamente no mercado de distribuição, mas, como a Luana deixou bastante claro, a gente tem uma percepção de que o móvel, sem dúvida, é aquilo que habilita audiovisual de uma forma estrutural. E eu acho que, para os próximos momentos, né, especialmente na evolução, não só do 5G, talvez ali no 5G, além da amplitude de conectividade em massa, tem um elemento que já se faz presente. A gente estava fazendo uma preparação para participar aqui, a gente estava comentando um pouco realidade virtual, né? Acho que a próxima fronteira que a gente vai
entender do que serve essa quantidade massiva de dados que a gente tem. Hoje você já tem uma perspectiva de que o 3D não foi algo que pegou, né? Não há um interesse muito grande dos usuários em cima disso, mas a realidade virtual parece ser o novo grande interesse, e isso realmente tem um consumo de banda agregado que é realmente estrutural em termos de interesse de usuários para realmente ser e isso tem tudo a ver com o conteúdo, né? Você tem uma nova indústria que surge, que precisa alimentar esse interesse de conteúdo que hoje não existe, e você precisa ter uma nova adaptação absolutamente completa. Agora, em termos de regulação, por não sermos uma operadora que distribui conteúdo diretamente, a gente não tem uma outorga SEAC, vocês podem imaginar qual é a gama de dificuldade ou a gama de análises jurídicas que a gente faz dentro de casa para qualquer tipo de produto que a gente vai lançar. O Michael trouxe há pouco algumas provocações, né, do que são parcerias, do que são players, e a gente, obviamente, tem o mesmo tipo de compreensão quando a gente vai fazer qualquer... A TIM, há pouco, lançou um conceito, a gente desenvolveu bastante internamente, de Full OTT. A gente tem parcerias estruturais com vários players voltadas intensamente para o audiovisual. E sempre aproveitando o conceito que eu acho que o Abraão foi bastante feliz em conceituar, junto agora nesse esforço, o IT, que, entretanto, para a gente traz um pouco de dúvida. Se a gente parar para analisar, assim, estou longe de querer polemizar, mas acho que as regras regulatórias precisam ser simples, e as redações, quanto mais simples, melhores são para os trabalhos de advogados. A gente lê ali, pelo menos a minha leitura, é de que a gente tem uma sinalização no seguinte sentido: ela ou substitui ou se aproxima muito de um serviço telecom. Me parece que isso é bastante longe de ser um serviço de valor adicionado. Quando é bastante longe de ser um serviço de valor adicionado, ele é quase um serviço telecom. Se é quase um serviço telecom, ele provavelmente vai acabar sendo um serviço telecom. Como que a gente consegue diferenciar na cadeia de valor se isso deverá ou não ser um SEAC da vida, no momento em que isso, usando rede pública ou não, é um OTT? Assim, por conta da sopa de letrinhas e por conta de usar não uma rede cabeada que chega na casa do cliente, e sim internet rede pública, isso se transforma e deixa de ser SEAC, por mais que o cara esteja fazendo um catch-up linear e pagando? Assim, causa muitas dúvidas. Eu absolutamente não tenho respostas. A gente, obviamente, surfa nisso porque a gente percebe uma legitimidade no mercado, a gente percebe o interesse do cliente. Todas as ofertas que a gente pratica são voltadas para isso, mas a gente percebe que o mercado também precisa de o máximo de segurança jurídica possível. E isso é algo que o trabalho do regulador, que me parece ser sempre muito voltado para conferir essa segurança, acaba sendo forçado a ter respostas que a tecnologia tem sido cada vez mais difícil de conseguir endereçar. Então, me parece que todas as provocações que são feitas em relação à cadeia de valor acabam sendo também dificultadas em relação ao modelo tecnológico que a gente vem trazendo. E quando você, por exemplo, é muito fácil você conseguir entender, a partir de uma rede simples, né, uma rede como as cabeadas, é muito simples você compreender. Acho que a Luana trouxe centenas de modelos ali dentro, que a gente até fica tentando compreender as diferenças entre eles, mas, do nosso ponto de vista, especialmente que a gente é focado muito no móvel, é até mais difícil ainda, porque hoje você tem um modelo de negócio em que o cara tem um SEAC, que tem uma autenticação feita com base no SEAC, e ele usa uma rede móvel e que ele acessa com base num login e senha dado por uma SEAC cabeada. O que é esse modelo de negócio? É extremamente complexo. Então, assim, e a gente absolutamente é remunerado nessa cadeia de valor, a móvel, por exemplo. Então, a provocação que a gente faz é que a forma como a lei é descrita, especialmente
a lei de telecom. Me parece que o conceito criado para o conceito de OTT ele é bastante simplificado, e isso é muito bom para deixar a gente com liberdade de compreensão, especialmente na remuneração dos serviços, na relação entre os OTTs e as telcos. E eu acho que também a gente tem uma modelagem de avanço em relação à figura simplificada do SVA. Talvez não seja a abordagem mais simples do OTT. Agora, o SEAC, realmente, eu acho que ele ainda tem um modelo que precisa de uma evolução, talvez de ser enfrentado. Acho que a palavra do painel, enfrentar, é uma palavra realmente um pouco dura, né? Mas a gente acredita com bastante força que o modelo de parceria é um modelo que tem dado muito certo, mas é um modelo que também exige segurança. E a gente sempre vai trabalhar bastante para que essa segurança seja alcançada, para a gente não esbarrar em qualquer tipo de perigo que seja mais do que o damage control consiga depois abreviar. Basicamente, a nossa consideração inicial. O Marcelo está querendo acabar com o nosso job aqui, né? Porque a gente está o tempo inteiro explicando que não é o que é, ele já quer esclarecer tudo numa norma. Eu queria dar bom dia a todos, agradecer o convite de participar desse painel. Painel muito assim, interessante pelo momento. Nós todos estamos tendo a felicidade de viver um momento bastante interessante e pujante na discussão desses temas, porque não mais tão claros são os agentes, os sujeitos, os serviços. Eu vi aqui a apresentação da Luana, e, Luana, você identificou vários tipos de aplicações. Você não imagina a que os nossos clientes ainda estão pensando em fazer, e alguns já estão testando. Então, são tantas possibilidades que me aflige um pouco a gente discutir regulação de alguma coisa nesse nível que nós estamos vivendo hoje. Eu participei, semana passada, de uma reunião com um grupo de agentes econômicos do Ministério da Cultura e Ancine, que nós discutíamos potencial novo modelo de tributação do VOD, né? O VOD hoje tem uma tributação que, lamentavelmente, por uma norma infralegal da Ancine, foi colocado um VOD na sala, né? E se colocou o VOD como incidente ao sistema de tributação da Condecine, né? E aí todo mundo, para mim, depois de 35 anos de profissão, foi uma das reuniões históricas, porque eu nunca vi 25 players de altíssima relevância discutindo e pedindo para ser tributado, né? Todos estavam lá unanimemente tentando arrumar um modelo de tributação menos pior do que esse que foi colocado na sala pela Ancine. E todo mundo querendo ser tributado, todos queriam, não tinha nenhum que não queria. Nós não conseguíamos encontrar qual era o modelo possível de tributação, justamente porque todos os sujeitos que estavam sentados ao redor daquela mesa tinham aquela famosa dúvida: quem coçou, oncovou, oncotou, né? Porque hoje você é tele, você pode ser OTT, você pode ser produtor, você pode ser programador, e aí Michael trouxe alguns exemplos que a gente pode até depois voltar e pedir, até pela experiência que ele tem com a operação da AT&T, de verticalização e de integração de mídia e infraestrutura, novos exemplos a respeito disso. Mas é unânime quando você coloca todo mundo na mesma sala, você põe Google, Netflix, programadora, põe TV aberta, põe todo mundo, assim, eu não sei o que eu vou ser amanhã, né? Eu mal sei o que eu sou hoje. Este paradigma para a regulação é um dos maiores desafios. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de querer regular ex ante, né? E ainda me dá um pouco de preocupação quando por exemplo, a Ancine começa a identificar, isso é trauma do passado, viu, Luana? Não tem nada a ver com a gestão de vocês. Mas quando a Ancine começa a identificar determinados modelos de negócio e quer transformar aquilo no modelo regulatório. Ou seja, modelos de negócio são modelos de se fazer negócio. E a criatividade hoje das combinações de modelos, elas são enormes, né? Hoje, os players estão numa atividade colaborativa incrível. Essa colaboração que o Abrão falou, ela já está existindo muito mais
do que se preconizou nessa diretiva que ele trouxe aí. E essa diretiva me traz uma preocupação, e aí um pouco no que o Marcelo falou, do quase grávido, né? Ou seja, o OTT é uma quase telecom. Quase. Quando você olha a LGT, você olha as competências da Anatel, será que a gente também tem competência para tratar do quase telecom? Não é? Será que o quase telecom é objeto de uma regulação do conceito tradicional de telecomunicações? Então, eu vejo um momento que talvez a gente tenha que dar um passo atrás, e o SEAC é o exemplo disso. O SEAC não combina com nada do que está por aí, né? Não combina nem com o posto de gasolina, como tinha aquela propaganda antiga. Então, eu acho que a única alternativa, talvez, para os reguladores, seja começar a dar um passo atrás e verificar os excessos regulatórios e até tributários que incidem sobre o serviço de telecomunicação. Porque você não vai conseguir criar uma isonomia e uma melhoria de competição nesse serviço, criando ônus para os outros para piorar aquilo que nós vamos ser amanhã ou hoje. Então, há necessidade de que e aí passo depois a pergunta, e gostaria que os reguladores abordassem isso, e o Michael também, se possível, se a gente pode voltar um pouco atrás, tirar um pouco as amarras, os excessos regulatórios que a Ancine, particularmente, tinha uma prática enorme de criar normas que estão muito acima do patamar legal, para a gente tentar ficar o mais próximo possível de descobrir quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós vamos, sob pena da gente querer transformar em regulação cada modelo de negócio que se apareça todo dia. Então, essa é a minha visão hoje, nesse momento. Talvez a semana que vem mude, porque talvez tenha mais novidades, mas eu acho que, nesse momento, a gente precise ver com os reguladores que a tarefa deles hoje é muito mais de incentivar essa colaboração do que propriamente colocar cada um no seu quadradinho, como se fosse possível aquele modelo de regulação de camadas, produtor, programador, distribuidor, que foi um modelo criado na concepção do SEAC, que funciona mais ou menos, já se mostra engessado em poucos anos. Mas eu já vou começar minha fala concordando em boa parte com o que você falou. Você vê, perdeu a dinâmica do painel. Antes de falar de VOD especificamente, queria fazer algumas considerações a respeito de OTT. Começando por parabenizar o Abraão pelo trabalho do SG3, porque foi um trabalho bastante complicado e acho que, no fundo, a gente está refletindo no âmbito internacional uma discussão que a gente está tendo nessa mesa e vem tendo aqui no Brasil a respeito do o que fazer com o OTT e como que o OTT chacoalha o arcabouço legal e regulatório das telecomunicações. E, sem dúvida nenhuma, quer dizer, da natureza da internet, da natureza das OTTs serem disruptivos, a ideia acaba sendo inviável a gente olhar para o retrovisor e querer aplicar tanto a experiência quanto a regulação a esses novos serviços, e da natureza humana, o cacuete da gente procurar fazer isso. E acho que, de maneira geral, a gente olha para o ambiente do OTT e tem a reação de querer lutar contra ou brigar para que o OTT seja regulado, para tentar resolver problemas estruturais do setor de telecomunicações propriamente dito, né? E esse é um cuidado que se deve ter, não criar o level playing field nivelando tudo para cima, mas realmente, de fato, procurar diminuir a tributação, diminuir a regulação e olhar o OTT como um estímulo de competição no mercado que justamente diminui a necessidade de uma regulação ex ante e traz o convite para uma regulação ex post do regulador. E acho que esse o exercício ou o grande desafio da Anatel nos próximos anos é conseguir incorporar a lógica de que, ok, nos últimos 20 anos organizamos o mercado das telecomunicações, tivemos questões estruturantes importantes que foram tratadas, vamos agora mudar o mindset, vamos agora deixar de tratar o arcabouço como um todo, quase como um serviço público, e, de fato, entender que a liberdade é a regra e olhar e aplicar a regulamentação de uma maneira ex post, permitindo até que a dinamicidade dos modelos de negócio no mundo online possa ser trazido ao arcabouço das telecomunicações como um todo. E curioso que, quando eu estava fazendo as anotações a respeito do que o Abraão falou, eu ia justamente comentar que a definição que se teve lá
ela só seria melhor, eu acho, se fosse uma cópia do 61 da LGT. Acho que o 61 da LGT, no final, ele é muito feliz, e após 20 anos ele continua sendo muito preciso ao delinear o que é cada um desses universos, o que é o OTT, o SVA, e o que é o universo das telecomunicações. E creio que não tenha sido possível copiá-la no SG3, mas, sem dúvida nenhuma, há uma inspiração. E, diferentemente do pontuado pelo Marcelo, curiosamente, eu vejo muita clareza no sentido de que, na medida em que o serviço de telecomunicações é aquele que, por natureza, depende da operação da infraestrutura propriamente dita, se eu não tenho a infraestrutura, então eu tenho um serviço sendo ofertado em cima dela, o que volta à discussão de, bom, se eu tenho uma infraestrutura com diversos serviços sendo ofertados, uma análise em termos de estrutura competitiva de mercado e a desnecessidade de se regular aquilo de maneira ex ante. Lembrando que a lógica regulatória só faz sentido eu trazer a regulamentação ex ante na medida em que exista uma falha de mercado que eu estou querendo corrigir e que existam recursos escassos sendo utilizados. Via de regra, não é o caso quando a gente está nessa discussão. E importante também, eu acho, reforçar essa mensagem que já foi falada a respeito do círculo virtuoso, né, e talvez dessa mudança de paradigma entre OTT e telecom e uma abordagem muito mais cooperativa. E se falou a respeito de as OTTs hoje, porque justamente dependem tanto do serviço de telecomunicações, terem que fazer a sua parte em termos de investimento de infraestrutura. Só gostaria de pontuar rapidamente isso, que hoje, muitas vezes, a gente tem já, né, investimento pelo menos das OTTs grandes, que acabam demandando mais da rede, em termos de infraestrutura, seja via cabos submarinos, seja caixas locais, seja balões, e etc. Então, isso é um movimento natural, já existe bastante projeto e bastante investimento nesse sentido, e, lógico, que faz todo sentido um apoio do regulador. Com relação ao serviço de VOD, é realmente curioso e acho que único essa postura praticamente consensual da indústria de que entendemos que existe um problema nesse momento. Esse problema não é em termos de regulação do VOD, por quê? Porque não existe utilização de recursos escassos, não existe uma falha de mercado que a gente está procurando consertar. Então, não há que se falar na necessidade de um conjunto de instruções normativas ou uma regulação detalhada da oferta do serviço. Existiu uma decisão, talvez posso chamar política ou jurídica, em termos de busca de uma segurança jurídica, de se trabalhar na construção de um modelo de tributação do VOD, mas limitado à construção, neste momento, de um modelo. Quando a gente vai, daí, olhar as especificidades disso, a gente começa a ter uma série de desafios, né? Como a Luana bem pontuou, uma série dos serviços de vídeo por demanda, eles são ofertados associados ou em conjunto com o SEAC ou com o SMP ou com outros serviços, e daí, neste caso, eu muito provavelmente tenho uma empresa localizada no Brasil oferecendo esses serviços, mas, em muitos casos, o serviço de vídeo por demanda ele não está sendo ofertado por uma empresa localizada no Brasil. Então, a gente tem um desafio também, que é o desafio que nós vivemos já há muitos anos, que é de olhar para a internet e como é que a legislação local vai se aplicar ou não, se faz sentido se forçar alguma forma de aplicação ou não. A gente discutiu isso no Marco Civil, a gente está discutindo isso na Lei de Proteção de Dados Pessoais, e a discussão aqui é a mesma. Não adianta a gente criar uma tributação extremamente onerosa ou que ela venha com obrigações de investimento que sejam muito onerosos, que eu não vou ter as novas Netflix estabelecidas no Brasil. A empresa vai oferecer o serviço de Singapura
E como é que a gente faz? Eu já ouvi a resposta a essa pergunta, não, a gente cria um bloqueio. Acho que a gente não quer seguir por esse caminho como país. Então, existem outros desafios que reforçam a dificuldade, uma da regulação, e a dificuldade que nós temos em termos de encarar um arcabouço que, de fato, trate todos de maneira igual, porque, na prática, não são. Então, não que eu traga respostas, mas acho que, de fato, o desafio regulatório ele é bastante complexo, tanto no setor de OTT e, especificamente, no VOD. Eu sou engenheiro, Kleber Rezende Castilho, sou presidente de uma associação na área de telecom e TI do país com mais de 36 anos. O que nós estamos vendo, cada vez mais, é a rede talvez sendo sufocada. Nós instalamos, mantemos toda essa rede no país inteiro. E cada vez mais se entra novos filmes, novas, entendeu? OTTs, tudo. Eu quero saber o seguinte, a rede, para vocês, ela vai aguentar? Entendeu? Eu queria saber de vocês. Como está essa rede também nos Estados Unidos? Você também tem uma muito maior que aqui no sentido de nosso produto. É um desafio para quem são os donos das redes. É um desafio, porque cada vez mais que as pessoas estão consumindo vídeo, quanto mais capacidade necessita, mais capacidade de gerenciar o tráfego na rede e mais inversão. Então, só para manter o cliente satisfeito, às vezes é necessário criar redes com mais capacidades e buscar o retorno nesse serviço. Acho que a problemática principalmente se manifesta no conceito da neutralidade da rede, não é? Para saber até onde o dono da infraestrutura pode ativamente gerenciar esse tráfego e quais são os direitos das pessoas que estão aproveitando dessa rede para entregar serviços para os clientes, né? Isso é um debate difícil e na minha empresa, a AT&T é o dono da maior rede fixa nos Estados Unidos e também móvel. Estamos investindo $20 bilhões por ano, principalmente para atualizar as redes para servir a demanda dos clientes. É difícil. De vez em quando, em certas localidades, acontece alguma coisa, mas não necessariamente tem a ver. Agora, um problema é o problema seguinte. Eu estou na área com o cabo, né? Estou tudo cabeado, funciona na internet, tudo bem. Todo mundo liga Netflix às 8 horas para ver o filme ao mesmo momento. Eu estava assistindo faz 20 minutos, estava funcionando bem, de repente o Netflix não tem capacidade suficiente para funcionar. Isso sim acontece, forma parte da experiência que tem as pessoas, né? Eu queria fazer outra observação da dinâmica do mercado, entre outras coisas. Fox fechou acordo com Disney para vender o negócio para Disney. Por quê? As duas empresas achavam que não tinha escala suficiente para competir com a Netflix. Interessante, não? A Disney anunciou que vai lançar o seu próprio OTT, serviço OTT, e por isso vai desistir de licenciar conteúdos para Netflix. Não? Outra coisa é, cada vez mais tem uma redução nos ingressos, nas receitas de publicidade para todo mundo que não vende publicidade online. Quer dizer, principalmente para os donos da televisão aberta. Isso está impactando o negócio da televisão aberta em todo o mundo. Esse negócio também, se bem que não tratamos o assunto aqui, está sendo transformado. Também pela experiência de poder entregar conteúdos online e fazê-lo em base de modelos que dependem da publicidade para a sua receita. A gente, no ano passado, se eu não me engano, o setor consolidou 28 bilhões de investimento e só de ICMS a gente recolheu 34 bilhões. Então, assim, o total com fundos a gente fez em 64. A gente hoje tem mais imposto sendo recolhido do que investimento sendo fechado. Então, assim, é algo que
Não tem desenvolvimento de rede sem dinheiro. E a gente sendo apertado dos dois lados é uma crítica que a gente também não pode deixar de pontuar. Fato. Mas outra coisa, eu vou dar outro exemplo, não fala demais de infraestrutura em si, mas para falar de dinâmica de mercado e regulação. Normalmente, o regulador de telecoms se preocupava muito para regular a qualidade do serviço, né? E colocava requisitos de prestar serviço, media, fazia pesquisas, tudo isso. O que é que está acontecendo nos Estados Unidos? Netflix faz uma medição da velocidade da rede dos vários ISPs nos Estados Unidos. Eles fazem isso, publicam para os clientes, criam uma pressão competitiva sobre eles de poder atender. Se a um momento um deles tenta fazer dar mais capacidades para eles e cai a qualidade, fica claramente, e tem que se criado uma dinâmica competitiva de mercado para atender um dos maiores desafios e preocupações do regulador de telecoms desde sempre. Já quase é necessário mais o FCC em tentar regular isso? Talvez não. O mercado está atendendo essa preocupação. Era para a Luana e para o Abrão. Para a Luana, diante do histórico do excesso regulatório, pelo menos na minha opinião, que a Ancine teve nos últimos anos, vocês devem estar num trabalho aí de estudo, eventualmente, de desregulamentação. Né? Então, queria entender esse processo vis-à-vis do que a gente está vendo aí, desses outros todos os modelos, e esse excesso de regulação dos modelos já existentes, se ele pode criar uma assimetria, e, ao mesmo tempo, como você pode facilitar, né, o mundo novo que está vindo por aí. Eu entendo até que as discussões que tem de tributação do VOD não são de regulação do serviço, mas só de criar uma contribuição para o fomento do conteúdo brasileiro. Então, não é bem tributação do VOD. Tributação do VOD é o ISS, que foi criado. Então, é uma tributação, mas no sentido de contribuição. Né? E, em relação à Anatel, se realmente prevalecendo esse conceito de que o OTT é um serviço de valor adicionado, qual o papel da Anatel em termos regulatórios nesse sentido? Então, realmente, essa é uma questão importante, né, que o BTL trouxe. Nosso foco tem sido esse, né, tendo visto um processo que, se você olha por segmento de mercado, se você faz uma análise por segmento do mercado, vai pesar a mão, porque são, como a gente mostrou, né, são as mesmas empresas nesses vários modelos, nessas várias possibilidades. Umas são taxadas para fundo específico, outras não são. Umas são reguladas, outras não são. Então, é o desafio que a gente se colocou agora, né, para responder através da análise de impacto regulatório. A questão da taxação do VOD, realmente, você fez parte, né, semana passada, eu acho que vocês dois estavam, né, nessa reunião do grupo de trabalho. É uma questão que está sendo decidida, vai para o Conselho Superior de Cinema no dia 5 de maio, essa nova proposta, a partir de junho, desculpa. Dia 5 de junho, a partir dessa proposta que vocês discutiram. Mas o que a gente pode falar em termos de análise de mercado é, de fato, olhar o que foi a Lei 2485, nunca teve uma análise de impacto regulatório, primeira análise de impacto regulatório da Ancine, de fato, várias instruções normativas, várias regras, né, infralegais, várias obrigações. A gente mandou para todas as programadoras e também todas as operadoras de telecomunicação. Estendemos o prazo, demos 30 dias e depois estendemos, porque a gente realmente quer toda a contribuição, porque é um desafio muito grande. São muitas regras no mercado que altamente dinâmico e está mudando completamente. A gente realmente está nesse processo de simplificação e desburocratização por conta dessa evolução
e a dinâmica, de fato, não permite modelos muito rígidos, como foram já implementados. Então, a gente está nesse processo de desburocratização e simplificação das normas regulatórias, né? E principalmente tendo em vista de não onerar esses mesmos players do mercado em serviços múltiplos, né? que já estão, que já fazem a sua contribuição para fundo específico. Isso eu cheguei a levantar a questão do catch-up, está sendo analisado com muito cuidado, né? A gente vai fazer oitivas a partir do segundo semestre, né? Depois da Copa, chamar os players para dentro da Ancine para debater todas essas questões, não só a partir dos questionários, mas também pessoalmente, porque essa análise de impacto nós consideramos como importante. O impacto que teve no conteúdo da 12485, principalmente da regulação, né? De fato, tem um sucesso do ponto de vista da oferta de conteúdo, mas o que a gente vai olhar também é a demanda desse conteúdo, né? A gente vai fazer análise por audiência e como isso está sendo oneroso para o mercado, porque, como o Maicon leu, né, e na missão da Ancine, de fato, a intenção é desenvolver o mercado audiovisual, né? Então, até o final do ano, a gente tem esse trabalho. Estamos nesse processo colaborativo que o Abraão já colocou, também junto com a Anatel, né? Esse acordo de cooperação que a gente está fazendo. E o objetivo mesmo é olhar com todo esse cuidado, entendendo toda a complexidade da situação, que é o desafio da regulação, né? Não tentar engessar o mercado, tentar desenvolver o mercado, né? Tentar fazer com que a inovação não seja um problema, mas que seja uma forma de estímulo ao mercado. Primeiro, deixar claro que a definição da recomendação da OIT, toda recomendação, inclusive, tem um asterisco lá que fala que essa definição ela tem que ser lida a partir do entendimento soberano de cada país. Mas, então, olhando para cá, para o nosso entendimento, a lei é muito clara do ponto de vista do SVA, e a definição posta, em termos de OTT, quando a gente entende OTT a partir do processo da sua substituição ou não de telecom tradicional, a gente precisa pensar que a lei fala que o SVA ele existe sobre um serviço de telecom, e sobre este serviço ele não se confunde. Então, vamos dar um exemplo. O serviço de vídeo sob demanda ele é ofertado em cima do SCM, e ele não se confunde com o SCM. E o que nós estamos dizendo nessa questão? O papel da Anatel em relação a isso, no nosso entendimento, a partir da lei, e o nosso entendimento daquilo que é necessário, é a regulação da relação entre o SVA e telecom. Isso é o que a lei diz, e o que a Anatel já dispôs em relação a isso? Já foi a consulta pública e está para ser votado no Conselho Diretor a revisão do Regulamento Geral de Interconexão, que, na verdade, depois da proposta daquilo que veio, nós não vamos colocar isso no RGE, mas deve entrar no Regulamento de Serviços de Telecom, que é mais ou menos o seguinte: os contratos entre, e aí, no caso, vai pegar o OTT, os contratos entre OTT e Tele, eles precisam ser isonômicos, não discriminatórios, e eventuais conflitos existentes serão tratados ex post pela Anatel. O que nós estamos dizendo é o seguinte: saindo da lógica de uma regulação ex ante, em que eu defino uma regra para resolver um problema, uma solução à busca de um problema, não é isso que a gente quer, e a gente está dizendo o seguinte: olha, se surgir alguma questão em concreto, a agência se coloca como mediador do conflito, e, em caso concreto, você pode tomar alguma decisão. O que está muito na linha do que o próprio Marco Civil da Internet diz, do ponto de vista de neutralidade de rede, porque, quando a gente entra no universo OTT, você está olhando o telecom como pipe. E aí, telecom como pipe não significa que não existem questões. Existem. Se você tiver, eventualmente,
uma questão de discriminação vertical, talvez você possa ter que atuar. E aí são questões que, em caso concreto, a gente vai observar. Então, eu entendo o papel da Anatel, e eu acho que o papel do Estado tem que ser não servir de problema para o mercado. E, nessa linha, a gente não está aqui para criar uma regra que sirva para obstacularizar os negócios. Eu acho o seguinte, estamos num momento de elevada disrupção tecnológica. Existem N modelos de negócio surgindo, novas oportunidades, novas situações, e o que a gente tem que, essencialmente, observar se há a devida proteção do consumidor, e, para isso, que existe toda a regulação consumerista para tratar, mas, do ponto de vista da regulação econômica, a gente entende que tem que deixar o mercado atuar. O que eu entendo que, no futuro, é o principal arena e o principal objeto de debate diz respeito às questões por trás de tudo isso, que, no fundo, são as questões de proteção de dados e as falhas de mercado que tendem a surgir decorrentes disso, que aí, digamos assim, são os próximos capítulos que vão surgir nesse ecossistema digital. Quando você tiver aplicações de inteligência artificial disponíveis e coisas do gênero que vão complicar mais ainda essa arena, e isso aí vai trazer, muito provavelmente, necessidades regulatórias. Mas aí é um debate que hoje você ainda não tem nem a lei ainda para debater, né? Nós estamos debatendo a lei, mas os modelos de negócio estão surgindo. Mas, quando a gente olha para a questão OTT e do ponto de vista de regulação econômica, a gente acha que basta tratar a interface entre OTT e TL do ponto de vista ex post. E, de qualquer forma, eu imagino que o pessoal que está aqui na mesa vai, enfim... vocês vão almoçar aqui? Tá bom. Enfim, vão estar... Enfim, se você tiver alguma... Mas, enfim, o pessoal deve permanecer no evento, enfim, durante a tarde, né? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigado a todos.